O caráter da pregação de Paulo. Este é o título da lição 5, classe de jovens da escola dominical. A paz de Cristo, irmãos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Diácono Denis Pereira. É um prazer compartilhar aqui alguns ensinamentos, algumas anotações para a aula do próximo domingo na classe de jovens. Se não está inscrito ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Aqui tem sempre uma videoaula ou uma mensagem para abençoar a tua vida. Dê like no vídeo e comente também. Estas interações fazem o YouTube entregar o conteúdo para muito mais pessoas. Comente como fez o irmão Rosemar Cosmo, Edna Andrade, Luciane Rocha, Moisés Torres, Diego Rocha, Alexandro, Dalvene Carvalho, Josiel Silva, meu irmão Edneu lá de Piracicaba, Marine Guimarães, Elidiane Santos, Samuel Ferreira, Pedro Maia, Valéria Souza lá de Tangará da Serra. Um abraço para Tangará da Serra, para Una Adeter, que Deus continue abençoando, meu amigo Isaac, que Deus te abençoe, pastor Isaac, enfim, toda Una Adeter. Vamos então a mais uma videoaula, a mais uma pré-aula da Escola Dominical para a classe de jovens. Mas antes, roda a vinheta. O caráter da pregação de Paulo, 1 Coríntios 2 e 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O poder da pregação não está no conhecimento secular ou no desempenho da oratória, mas na fidelidade à mensagem do Evangelho, que pode transformar a vida de todo aquele que crê. Essa talvez é uma grande diferença que a gente nota quando a gente olha um pouquinho para o passado. Pergunta-se muito, por que antigamente, não sei o que, interessante. Antigamente tínhamos menos intelectuais e mais conversões. Você sabe, né? Hoje a gente está cheio de intelectuais, alguns até que questionam a Bíblia, questionam o texto, enfim. E Paulo vai nos dar uma grande lição, apresentando para nós o caráter, o propósito de sua pregação. Nesta lição veremos que, embora o apóstolo Paulo tenha tido uma boa formação educacional e religiosa, seu compromisso como apóstolo de Cristo era com a mensagem do Evangelho. Mesmo quando caluniado pelos sábios da igreja de Corinto, ele não usou as suas habilidades para se vangloriar, nem para se defender, mas continuou pregando a mensagem simples e genuína do Evangelho de Cristo. Ele não se preocupou em se defender. Eu tenho nos últimos dias gravei um vídeo aqui para o YouTube e tenho pensado muito, orado muito sobre isso, porque ultimamente nós cristãos, principalmente aqui no Brasil, a gente está se especializando em ser advogados de Cristo, em defender o Evangelho. Quando alguém fala qualquer coisinha contrária à Bíblia e contrária às nossas convicções, a gente já vai para as redes sociais e fala e grita e xinga, e muitas vezes um espaço que era para ser usado para se pregar o Evangelho, nós estamos brigando com as pessoas na internet. E quando eu brigo com alguém que falou algo contrário ao que eu creio, eu não atinjo ele, porque essa pessoa, quando fala, ela já fala de caso pensado, já é tudo programado. Porém, eu atinjo os seguidores desta pessoa. Muitos jovens, muitos adolescentes acabam ficando confusos porque, ao invés de receber de nós o Evangelho de Cristo, eles estão recebendo uma chuva de ataques e de comportamentos que são contrários à palavra de Deus. Então, Paulo não se defendeu. Aliás, só pode haver defesa quando quem ataca está no mesmo nível. Para, que isso? Misericórdia, entenda isso, por favor. Só pode haver defesa quando quem ofende, quando quem ataca está no mesmo nível.
Você não coloca no mesmo ringue um peso pesado e um peso galo, não dá luta. Entendeu ou não? Então quem são as pessoas e as organizações que falam mal de Jesus perto de Jesus, gente? Para com isso, pelo amor de Deus, não faz isso não. Olha só, tópico 1. Paulo era capacitado e chamado por Deus. Aí ele vai apresentar aqui a formação religiosa de Paulo no judaísmo, que você vai ler lá em Gálatas 1, e você vai ver que ele mostra ali em detalhes. Paulo, ele era cidadão romano e também era judeu, né? Romano por parte de pai, judeu por parte de mãe, e ele foi criado como um judeu, a ponto de ir estudar a lei com um dos maiores mestres da época, aos pés de Gamaliel. E ele vai dizer lá em Gálatas que ele excedia, ultrapassava todos de sua idade no conhecimento, no zelo com que ele se dedicava ao ensino religioso, a ponto de achar que ele estava prestando um serviço a Deus ao perseguir os cristãos, que ainda não eram nem chamados de cristãos, eles eram chamados pejorativamente de esse povo do caminho aí. Então, Paulo, como um judeu, como fariseu, ele disse, eu preciso parar esse negócio aí, né? E aí, no caminho a Damasco, uma outra referência que Jesus vai mostrar aqui, que ele diz para Paulo, por que me persegues? Jesus não disse, por que persegues a minha igreja? Paulo perseguia os crentes, arrastava os crentes, batia nos crentes, consentiu na morte de Estevão. Jesus não disse para ele assim, por que persegues a minha igreja? Não, Jesus disse, por que me persegues? Entende isso? Olha só, ele vai falar da formação educacional e ministerial de Paulo, tá? Paulo era um judeu da diáspora, né? da dispersão ali dos judeus. Ele vai ter toda essa formação educacional que ele teve, a ministerial. Depois de sua conversão ele foi para a Arábia, depois foi para Damasco, onde ele ficou por 3 anos, depois subiu a Jerusalém, ficou lá mais 15 dias na companhia de Pedro e de Tiago, depois ele viajou para Síria e Cilícia, e só depois ele foi enviado pela igreja de Jerusalém com Barnabé para Antioquia. Então Paulo não era um aventureiro, ele teve um longo processo de capacitação antes de assumir maiores responsabilidades do ministério. Paulo não chegou assim e disse, Deus está me enviando, Deus me mandou, Deus me chamou. Não, houve um longo processo, não é? Um dos motivos é para que ele tivesse o que? Autoridade no seu apostolado. Porque Paulo, uma das acusações que Paulo sofria é que ele não era apóstolo. Por quê? Porque apóstolo eram aqueles que tinham andado com Jesus. Então ele vai se defender e vai dizer, não, mas eu recebi o meu apostolado do próprio Cristo, não é? Do próprio Cristo. Claro que estas pessoas o criticavam, não é? Porque você imagina, de repente surge uma pessoa e ganha a notoriedade que Paulo ganhou. Isso vai causar ciúmes, isso vai trazer oposição, não tem jeito. Graças a Deus que Paulo não parava, que Paulo não desanimava. Ele disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E as coisas que ficam para trás, eu esqueço delas, vou embora. Era essa a ideia de Paulo. Tópico 2, a confiança de Paulo não estava em seu intelecto. Paulo reconhecia que a sua capacidade vinha de Deus. O apóstolo adquiriu uma grande experiência de vida e ministério ao longo de décadas de serviço ao Evangelho. Ele também aprendeu muito por intermédio dos sofrimentos e das decepções. Leia, por favor, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 6. Você vai ver tudo que Paulo enfrentou. Você vai ver que o estado de espírito que Paulo mantém é porque ele foi forjado pelo sofrimento. E ele entendeu quem Jesus era na vida dele mais do que suficiente. Por isso, mesmo abalado, nada o abalava.
Ele não se envergonhava do evangelho, não se deixava abater diante das perseguições e sofrimentos. Apesar das dificuldades e sofrimentos por amor ao evangelho, ele mantinha a firmeza de sua fé, pois tinha a convicção da sua comunhão com Deus, chamado e esperança da vida eterna com o Pai Celeste após a morte. Por isso que lá em 2 Timóteo ele vai dizer: combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele está prestes a ser decapitado, mas ele sabe que o seu ministério, a sua missão está concluída. Paulo não usava de nenhum tipo de ostentação humana. Ele chama os irmãos que o acusavam, não é? Que falavam mal dele. Ele chama todos de irmãos. Irmãos, ele escreve meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Não é? Ele não se preocupava em mostrar a sua capacidade intelectual. Aliás, não está na Bíblia aquele versículo, logo não é um versículo, né? Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. Paulo é extremamente capacitado. Daniel e seus amigos, pessoas capacitadas. Deus usa quem Ele quer. E pare para pensar, se Paulo não tivesse toda essa capacidade intelectual, nós teríamos cartas tão lindas e extraordinárias quanto nós temos aqui? 3 epístolas extraordinárias. E o que é mais incrível, com toda a intelectualidade que Paulo tinha, você consegue ler as cartas de Paulo e entender absolutamente tudo. É lindo como Paulo escreve. Então Paulo, ele não tinha essa ideia de ostentar, até porque nenhum dom, nenhum talento é dado para ostentar, é dado para servir. O comentarista diz aqui: o apóstolo Paulo certamente agiria de maneira contrária a muitos pregadores dos dias atuais, que se parecem mais com os adversários dele em Corinto. Eles gostam de chamar a atenção para si e demonstrar um conhecimento que não têm. Meu Deus, fato, né? Demonstrar um conhecimento que não tem. Eu estava numa reunião de obreiros em São Paulo, no Belenzinho, e eu achei maravilhoso um pastor pregando. Ele disse assim: deixe o discurso teológico para a faculdade de teologia. Deixe a discussão teológica, o compêndio teológico, né, para a sala de aula. No púlpito, pregue Bíblia, pregue o Evangelho. É isso que tem que ser pregado no altar. Paulo confiava na revelação do mistério da sabedoria de Deus. A cultura grega era influente na igreja de Corinto. Para os gregos, a busca pela sabedoria somente era possível com muita investigação, averiguação e questionamentos acerca da verdade. Algo que não era para qualquer um, mas sim para a elite da sociedade helênica. Paulo conhecia tudo isso aqui, tá certo? Ele conhecia muito isso aqui. Agora, mesmo depois de sua conversão, ele descobriu onde está a fonte da verdadeira sabedoria que tem em Cristo, sua maior revelação. O autor da carta aos Hebreus afirma que Cristo é o esplendor da expressa imagem da glória do Pai. Era isso que Paulo cria e era isso que Paulo pregava. Paulo entendeu isso. Nós estamos em um ambiente em que muitos dos nossos filhos, nossos jovens estão na faculdade. E nós precisamos ter o cuidado de revelar Cristo a eles e de mostrar Cristo a eles com convicção. Existem questionamentos que promovem mais dúvidas. Eu posso não ter todas as respostas, mas eu tenho convicção daquilo que eu creio. Tem pergunta que eu não respondo, faço questão nenhuma de responder, mas eu tenho convicção naquilo que eu acredito, naquilo que eu prego, naquilo que eu vivo. Perguntas especulativas, perguntas sem sentido, sabe? Mas tem 12 portas no céu, as portas eu não sei. Eu não perco tempo com isso. Quer descobrir, descubra. O meu negócio é Cristo, é cruz, é salvação, é vida eterna. Fica firme. É isso.
A revelação do Espírito Santo, tópico 3, tudo o que precisamos saber para recebermos a salvação. A revelação do Espírito Santo a respeito da mensagem da cruz. O poder de Deus para a salvação da humanidade não é uma mensagem secreta. Todos podem ter acesso a essa mensagem. Todos. O Evangelho é para todos. Nem todos conseguem compreender o processo de encarnação e ressurreição de Jesus. Nem todos. Por incrível que pareça, em alguns lugares onde eu vou ministrar, que eu falo sobre Cristo Jesus, justificação, eu escuto na porta quando eu estou saindo. Que palavra! Meu Deus! Há quanto tempo eu não escutava isso? Eu fico assustado quando eu escuto isso na porta de uma igreja, porque eu pergunto, o que é que estão pregando aqui? Né? Para um homem natural, especialmente os gregos, crer na vitória da cruz era uma vergonha e maldição. Não é? O apóstolo chama isso de loucura da pregação. Assim, só o Espírito Santo pode regenerar o coração do homem natural e fazê-lo compreender e aceitar a mensagem da cruz. É uma obra do Espírito Santo. Se é uma obra do Espírito Santo, convencer, levar o homem à compreensão da verdade, do sacrifício de Cristo. A nossa missão enquanto pregadores é pregar o Evangelho, para que através do Evangelho o coração dos homens sejam iluminados. E para que através do Evangelho o Espírito Santo faça o seu papel, cumpra a sua missão. Mas é o Espírito Santo que faz isso. Não sou eu. Não é a minha irritação, não. Disposição para receber o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo coloca de um lado os que receberam o Espírito do mundo, do outro, os que receberam o Espírito Santo que vem de Deus. O Espírito do mundo é o sistema organizado com base na injustiça e na corrupção. Quem está dominado por esse Espírito não vai se submeter a Deus. Não vai se submeter às coisas de Deus. É por isso que eu não me assusto. Eu não me assusto com o mundo. Eu não me assusto com certos comportamentos que o mundo está tendo em relação à igreja. Eu me assusto com o comportamento que a igreja está tendo em relação ao mundo. Porque o nosso comportamento em relação ao mundo é pregar o Evangelho, porque parte-se do princípio de que a igreja é formada por aqueles que nasceram de novo e que são cheios do Espírito e que têm a sua personalidade dominada, guiada pelo Espírito. Amém ou não? Do contrário, o mundo não. Dominado pelo maligno, pelas obras das trevas. Então, não me assusta certos comportamentos do mundo em relação à igreja. Me assusta certos comportamentos de alguns crentes em relação ao mundo. E que aí colocam o nome de toda a igreja nisso aí. Tá? Então, quem está dominado pelo mundo não pode se submeter, não consegue, não vai se submeter. Por outro lado, nós, que somos guiados pelo Espírito Santo, significa sermos guiados pela vontade de Deus. Por que o homem do mundo não submete à vontade do Espírito? Porque isso significa abrir mão dos prazeres do mundo. E isso só é possível mediante o poder do Evangelho. E para isso é preciso ter disposição para se submeter ao Evangelho. Do contrário, o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. O cristão tem a mente de Cristo. Na igreja de Corinto existia um grupo de pessoas que se consideravam espirituais com base na sabedoria humana e consideravam os demais como crianças espirituais. Logo na igreja de Corinto, o apóstolo rebate esses membros, dizendo que se eles questionavam a mensagem da cruz e a consideravam loucura, então na realidade eram homens naturais e por isso não compreendiam as coisas do Espírito de Deus. Isso aqui é algo que a gente precisa pensar. Quando a gente não compreende algo, será que é porque
é alto demais para nós ou porque estamos sendo pessoas naturais e, por que não dizer, carnais? Ao homem natural, ao homem carnal, não é possível compreender as coisas de Deus. Não é? Então, eles não podiam compreender. Por isso que Paulo conclui o diálogo perguntando: quem guiou o Espírito do Senhor, citando o profeta Isaías? Quem tomou o conselheiro, quem o tornou seu conselheiro para lhe dar entendimento? Assim que é um cristão maduro, vive na unidade do Espírito e tem a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa submeter sua mente, os seus pensamentos, à vontade de Deus, à palavra de Deus. É ser sensível aos ensinamentos da palavra de Deus para ter a vida mudada e transformada. Ter a mente de Cristo é reconhecer o sacrifício de Cristo como suficiente e capaz para nos salvar. Ter a mente de Cristo não é compreender tudo, mas abrir o coração para compreender o suficiente, para crer e para esperar a volta de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.